Olá, gente linda. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 25 de março e o texto diz: o Pai espera por você. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10, a palavra diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho amado como propiciação pelos nossos pecados. Aí o autor vai dizer: as verdades transformadoras que estavam no coração de Jesus foram reveladas na cruz. Ainda hoje, a cruz de Jesus Cristo pode fazer que você experimente uma restauração completa em sua vida. Todos os dicionários são unânimes ao definirem a palavra restauração como ato de restabelecer, recompor, reparar e consertar. Deus enviou seu Filho Jesus justamente para restabelecer o relacionamento do homem com ele. A Bíblia diz que quem vê o Filho, vê o Pai, ou seja, Cristo é a expressão exata de Deus. E quanto a isso, não há dúvidas. Muitos acabam fazendo diversas suposições acerca de Deus e de como ele pensa ou é. Mas o fato é que basta olharmos para a Bíblia para reconhecermos o caráter perfeito dele. Para conhecer a fundo uma pessoa, é necessário passar tempo com ela, investindo em momentos e experiências, certo? Precisamos saber que com Deus não é diferente. Ele quer que você tenha o seu próprio relacionamento e seja intencional em se aproximar. Quanto mais próximo você estiver dele, mais compreenderá desse amor. Costumo dizer que quanto mais relacionamento temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando estamos distantes do Pai, trilhamos caminhos perigosos. Você anda distante de Deus? Entende que poderia estar mais próximo a Ele? Saiba que há tempo para a restauração. Ele está de braços abertos esperando por você. Nada do que fez fará que Ele o ame menos. Então, neste instante, corra para os braços do Pai. O Pai espera por você. Aí uma frase do autor diz: tenha atitude de filho para receber tudo que o Pai tem para lhe dar. O devocional é 85, a leitura bíblica é Salmos 37 e a palavra-chave é relacionamento. Que possamos ter um relacionamento com o nosso Deus e Pai, porque Ele quer estar perto de nós. Ele quer nos dar tudo aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Mas para isso, nós temos que estar sempre debruçado em seus braços, dependendo dele e confiando nele, porque o mais ele fará. Amém? Eu vou ler o texto de 1 João 4 e para nós podermos ter esse entendimento do amor de Deus, porque o amor de Deus excede todo o entendimento. O amor de Deus é maravilhoso. Então, vamos aqui no capítulo 4, do versículo 7 em diante. Deixa eu ver aqui do capítulo 7 em diante. A palavra vai dizer assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto conhecemos, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho amado como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto o testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar Jesus Cristo, Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Nisto em nós é a perfeição, é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele
também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Bem? Então aqui Deus está nos ensinando que nós já temos o amor, porque ele nos amou primeiro. Então nós temos o amor de Deus. E por termos o amor de Deus, nós temos que amar uns aos outros. Amar todas as pessoas. Mesmo aquele que nós falamos que nós não gostamos muito, que nós não nos damos bem, que nós não... A gente tem maneira de falar assim, não fui com a cara de fulano, o meu espírito não bateu com dele, tal. Mas não tem essa. A gente tem que amar uns aos outros, independente de qualquer coisa. E nós temos que perdoar também, e só não precisamos manter relacionamento íntimo com aquela pessoa. A gente não tem como ser amigo íntimo de todo mundo, não, também nem dá. Nós temos que escolher alguns amigos íntimos, algumas pessoas que nós confiamos, e os outros, a gente ama essas pessoas com o amor de Jesus, ora por elas, deseja o bem para elas, mas não precisamos conviver com todos, porque não dá para conviver com todas as pessoas ao mesmo tempo, certo? Mas a nossa família, a gente tem que estar sempre unido. A família é o ciclo principal da nossa vida, é o círculo principal da nossa vida. Que nós temos que estar sempre unidos, sempre amando uns aos outros, sempre perdoando uns aos outros, para que nós possamos ter uma vida abençoada por Deus. Porque, da mesma forma que fala aqui, se nós não amamos o nosso próximo que está perto de nós, como que nós podemos abrir a boca e falar que a gente ama a Deus? Como que a gente pode abrir a boca e falar que a gente ama? Que a gente tem amor no nosso coração? Se a gente não ama ninguém, a gente tem contenda com um, tem contenda com outro, briga com aquele, fala uma palavra feia para aquele outro e fala para aquele outro que não quer ver mais a cara dele. Então assim, a gente não pode, não tem como a gente ter o amor de Deus no nosso coração. Senão a gente vai estar falando da boca para fora, né? Não serão palavras verdadeiras, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, que nós possamos amar a Deus, em primeiro lugar, que possamos amar a nós mesmos, para que nós possamos doar aquilo que nós já temos, o nosso amor, e possamos amar ao nosso próximo, amém? Vamos estar sempre unidos com a nossa família, para podermos ter ali a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa descendência, que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, toda a nossa descendência, que Deus possa nos dar sabedoria para conduzirmos a nossa vida em amor, amando sempre conforme a vontade dele, e possamos receber as promessas do Senhor. Amém?